Bora, bora, galera, fazer um aulão de química preparatório para o Enem, né? Bem-vindos ao Colégio UpQI, sou o professor Ricardo Carlos Trindade e não vou te enrolar. Vamos direto para o tópico 1 do edital do Enem e começar os nossos estudos, viu? Primeiro, o que o tópico do 1 cobra? O tópico 1 vai cobrar de você transformações químicas, reações químicas. Deixa eu pegar uma caneta para ir acompanhando aqui com vocês. Uma caneta. Bom, então o tópico 1, esse aqui é o edital do Enem na íntegra sobre transformações químicas, vai cobrar de vocês entenderem quais são as evidências de que uma transformação química está acontecendo, né? Você saber interpretar essa transformação química. Vai cobrar também de você sistemas gasosos, a lei dos gases, vamos conversar sobre elas daqui a pouco, a equação geral dos gases ideais, o princípio de Avogadro, que para mim o Avogadro contribuiu para o fino da química, que é eu saber contar quantas moléculas tem de H2O tem num copo de água, né? O conceito de molécula, massa molar, volume molar dos gases, teoria cinética dos gases, misturas gasosas e modelo corpuscular da matéria, né? Junto ali dos modelos atômicos, a evolução do conceito de átomo, né? Desde o Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, né? E ainda os átomos e a sua estrutura, número atômico, número de massa, isótopos, massa atômica, elementos químicos, tabela periódica e reações químicas. Né? Então, o tópico 1 ele é extenso, né? Mas a gente consegue tirar dele os exemplos, as questões do Enem e ficar preparado em pouco tempo, sim, tá bom? Então, bora lá. Sobre evidências de reações químicas. Você percebe como uma caixinha de leite do nada tá lá estufando, né? Então, esse estufamento é uma evidência de uma reação química ali, né? Então ali está produzindo alguma energia também, que está mudando, que é alguma fermentação, então alguma coisa aconteceu que causou estufamento. E isso pode ser uma grande evidência de uma reação química. Modificação no cheiro, textura, cor. Pensa lá na decomposição, como é que não traz aquele mau cheiro. Então, é uma evidência de que ali, né, na decomposição, alguma reação química está ocorrendo. A formação de bolhas, né? Então, a gente pensar, quando eu jogo água oxigenada no machucado, um ovo fritando. Então, uma evidência, sim, de transformação química. Aparecimento de um sólido, né, um precipitado ali. Então, evidência de uma reação química, uma transformação química. Há um exemplo aqui do prego oxidando, enferrujando, né? Então ele é um sólido ali que precipita do nada daquele ferro, né? Uma evidência de uma reação química. Liberação e absorção de energia, né? Também uma reação química, uma grande evidência de que alguma mudança na molécula vai acontecer. Bom, bora continuar. O que vocês têm que entender é que na transformação química ou reação química, forma-se novas substâncias, né? Não esquece dessas características. Novas substâncias têm que ser formadas. Né? Então, um exemplo que eu dei para a turma do colégio que em aula foi o da eletrólise, que eu tenho lá o H2O, a água, né? Aí eu passo eletricidade nela. Então aqui está o que vai causar a minha transformação química, a eletricidade, né? A eletrólise. E aí ela vai virar gás hidrogênio. Vixe, bagunçou ali meu hidrogênio, mas eu vou deixar com gás oxigênio. Se passar a eletricidade na água, vai acontecer uma reação química de eletrólise e ela vai virar duas moléculas diferentes. Ocorreu uma transformação química e isso vai ter alguma evidência. A evidência é a formação de bolhas, que a gente acabou de analisar. A transformação ainda pode acontecer, né? Uma substância pode se transformar em outra. Por calor, eu assando as coisas, fritando as coisas, né? Termólise, pela ação da luz, fotólise, pela eletricidade, como a gente viu, eletrólise. Quando eu misturo duas substâncias, duas ou mais substâncias, né? Então, ainda pode ser por ação mecânica, o ato de eu riscar um fósforo, um movimento, né? Os alunos do UpQI estudaram física já recente comigo, então a gente estudou mecânica. Bom, bora continuar.
Transformações físicas e químicas. Já que você entendeu a transformação química, que tem que mudar a molécula, você tem que entender que na transformação física não muda a molécula, né? Ela só muda o estado físico. Deixa eu correr aqui o slide que lá na frente eu tenho um que fala dos estados físicos para você dar aquela olhada naquela imagem, já começar a lembrar e associar. Tá aqui. Então, olha lá, isso é a transformação física, né, das moléculas. Eu tenho a água sólida, né, considerando que aqui é a água sólida, a água líquida e a água em vapor. Então, essa mudança não vai mudar o H2O, vai ser tudo H2O, né? Então, ela só muda a agitação das moléculas, né? Que é o que faz ela, se ela tá ali, a molécula tá bem comprimida por causa da temperatura, ela fica sólida, né? Então ela tá ali fluida líquida e aí ela tá dispersa gás, né? Então lembrem-se, né? Vou voltar lá agora. Vocês viram que tem muita coisa para estudar, hein? Bora, bora. Bom, chegamos aqui de novo, então lembra dessa diferença de transformação física e química. A física só vai mudar de estado, mas a molécula não vai mudar, vai permanecer a mesma substância. E na química, como a gente acabou de ver, as substâncias vão formar novas, né? Vai ter que mudar. Bora fazer exercício. Uma questão da Unesp. Indicar quais alternativas abaixo corresponde a um processo químico. Então vamos lá. Se é químico, tem que ter mudança da molécula. Volatilização da água. Não vai mudar a molécula da água, ela só volatilizar, né? Então, aqui, se não muda a molécula, é físico. Fusão de uma lâmina de prata. Tá lá, fusão. Tem aquele nome que tá lá na mudança de estado físico, do sólido para o líquido. Então, fusão de uma lâmina de prata é físico, não é o químico que a alternativa da Unesp quer. Atração de uma agulha por ímã, físico, não vai mudar as moléculas. Escurecimento de uma colher de prata, bingo, aqui tá o químico. E qual é a evidência dela? O escurecimento, né? Então tá oxidando a colher de prata. E aí o pessoal usa inclusive para o ácido, né, às vezes lá do molho de tomate, para tirar esse escurecimento, esse óxido de prata que se formou ali. Segunda questão da Faculdade Objetivo de São Paulo, das alternativas abaixo, assinale a transformação que representa um fenômeno físico. Agora quer da gente um fenômeno físico. Se é físico, não muda a substância. Queima da madeira, químico, está mudando a substância. E acostuma com essa mudança de queima, a reação de combustão. As coisas só pegam fogo se elas reagem com oxigênio, tá? Lembrem-se muito disso. Toda reação de combustão é eu pegar o elemento químico qualquer e somar ele com oxigênio. A gente vai estudar essas reações em equilíbrio logo, mas lembre-se disso. Reação de combustão, queima, é a soma com o oxigênio e forma sempre lá um CO2, né? Olha lá, mudança de molécula, forma água, né? E aí essa reação é uma transformação química. Enegrecimento. A gente já viu que o escurecimento é característica para a evidência de transformação química de um objeto de prata lá até igual da alternativa da Unesp. Então, químico. Transformação que ocorre quando enxofre e limalha de ferro são aquecidos juntos, né? Então lá, aquela mistura de substâncias é químico. Dissolução do açúcar e da água. Ó, aqui não muda a molécula, né? Eu dissolver o açúcar na água, não vamos mudar nem a glicose nem o H2O. Então tá aqui a física que a gente tem que marcar, né? A física. E a última também vai ser química, formação da água a partir de hidrogênio e oxigênio, né? Diferente do que eu tinha falado para vocês da eletrólise da água, que é da água formar hidrogênio e oxigênio, aqui a gente está com hidrogênio e oxigênio, os dois gases misturando e formando a água, né? Então, químico. Bora continuar. Uma questão do Enem agora sobre transformações químicas. Turma, uma dica que eu sempre repito é que vocês têm que conseguir focar no comando. Sentou para fazer Enem,
senta e foca no comando. O comando é a pergunta, né? Olha, então é por ele que eu começo. Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, a transformação química quando? Olha, pelo comando era só ler as alternativas e ver quando é que vai mudar a molécula, não. Simples, igual a gente estava fazendo, né? Só que, qual que é o legal do Enem? De ir lá pro texto, né, motivador, que os alunos reclamam que desmotiva às vezes. Mas não, é um texto que tem aprendizado sim, né? Então, ó, vamos ler, vamos ver que a gente alguma coisa vai aprender aqui. Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha da cana-de-açúcar, utilizada na produção de etanol, há emissão de poluentes como o CO2, o SO, e colocou um X porque pode ser um ou outro, o NO, e materiais particulados, MP, para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode, muitas vezes, ser acompanhada da emissão de vários poluentes. Então, olha o aprendizado que o Enem quis trazer para você. Às vezes, a gente estuda lá em ecologia, em biologia, que sobre fontes de energia, né? Até na própria química aqui, no tópico 10, a gente vai ver sobre fontes de energia. E que fala que os biocombustíveis, né, são mais ecologicamente corretos que a queima dos combustíveis fósseis. Tá certo, mas muitas vezes eles estão acompanhados da emissão de poluentes. Esse é o aprendizado, às vezes você pode usar lá numa redação, caso o tema do Enem seja ambiental, né? Então, tudo pode ser usado, né? A prova tem muita intertextualidade, isso é bacana, né? Então, olha, inclusive a fonte, né? Às vezes você lê a fonte, às vezes a fonte ajuda numa questão. Então, já que você leu o texto motivador, leia a fonte dele, né? Aqui, ó, os autores Cardoso, Machado e Pereira. O biocombustível, o mito do combustível limpo, né? Então, lá, o que a gente estava falando, de que ele também polui. Bom, mas agora vamos procurar qual das alternativas apresenta a transformação química, que é o que o comando já tinha me falado. O etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável. Só do etanol tá lá dentro, não vai mudar a molécula dele. Então não vai ter transformação química. Aqui é física. A palha de cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem. Não, a palha vai estar lá para secar, não vai mudar a molécula. Física. A palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia. Para eles serem usados como fonte de energia, eles são queimados. Tá falando aqui, ó, pra gente no texto motivador. Então, se aí eu vou ter aqui para ser queimada, vai ter aquela reação de combustão que vai somar com o oxigênio, vai mudar a molécula. Então tá aqui uma transformação química, tá aqui a nossa alternativa correta. Né? Os poluentes SO, NO, MP são mantidos intactos. Ó, se são mantidos intactos, não muda a molécula, é físico. Os materiais particulados, as partículas, né, são espalhadas no ar e sofrem deposição seca. Então, não vai mudar a molécula física, né? Então, viu como o Enem pode cobrar de vocês, né, transformações químicas e físicas. Bora continuar. Segunda parte, a gente vai falar dos gases, né? A lei geral dos gases, que é a junção da equação do Boyle-Marriott, do Charles Gay-Lussac, né? Que pensaram essas três fórmulas aí de cima, mas que todas viram uma só. Eu falo com os alunos aqui do UpQI que é o pivete 1 igual pivete 2, né? Então lembrar que vai ter a condição do primeiro momento e do segundo momento de pressão em atm, de volume em litros e de temperatura em Kelvin, né? E em dois momentos. Lembrou dessa fórmula? Lembrou de todas as outras, né? Vamos falar também do princípio de Avogadro e vocês não podem esquecer que o número de Avogadro é esse. Algumas questões informam, amo isso. Que aí usou em uma, você já corre e usa nela e usa para todas as outras que for cobrar de novo. E por que esse número é tão importante? 6,02 vezes 10 a 23, às vezes só aproximado para 6 vezes 10 a 23, que é o que o cientista Avogadro criou. É o que faz a gente conseguir, eu falei para vocês lá na abertura, o fino da química, faz a gente entender quantos átomos, quantas moléculas tem
uma quantidade de gramas, né, de uma substância, né? Então, quando a gente vê lá que o hidrogênio, né, um átomo de hidrogênio pesa o quê? Um UMA, credo, ficou tudo bagunçado, mas tudo bem. Um hidrogênio pesa um UMA, que é uma unidade de molécula atômica, né? Uma medida que é muito pequena. Imagina um átomo que é invisível e o menor átomo ainda, que é o hidrogênio. É uma unidade de medida que é 1/12 do átomo de carbono. E aí, então, o hidrogênio tem um dele, um UMA. Agora, e se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, que é o princípio de Avogadro, né? Se eu pegar esses 6 vezes 10, essa quantidade aqui de átomos de hidrogênio, ele vai pesar 1 grama. Olha que incrível. Aí então eu consigo entender a quantidade de partículas que vai ter nas coisas, né? Óbvio que seria um número muito grande e esse número ficou fechado como se fosse 6 vezes 10 a 23. Bom, teoria cinética dos gases, né? A gente tem que entender que quanto menor a temperatura, menor a energia cinética, né? Cinética, a gente estudou em física, movimento, menos as moléculas vão se moverem, menor a energia eu vou ter. Então, e quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, né? Maior o movimento das moléculas dos gases. Bora para as questões. Uma questão da Unip, né? Da Unip São Paulo. Uma dada massa de gás perfeito está a uma temperatura de 300 Kelvin, ocupando um volume V e exercendo uma pressão P. Se o gás for aquecido e passar a ocupar um volume 2V e exercer uma pressão 1,5 P, sua nova temperatura será... Bora aí, faça o seguinte, pausa o vídeo, tenta responder. É aquela fórmula geral que eu falei para vocês, né? A do pivete 1, pivete 2, pivete, e aqui no estágio 1, igual ao pivete, só que agora no estágio 2, né? Pausa aí e depois já continua a correção. Na correção, turma, às vezes eu vejo assim, parou e travou. O que é um volume V? Uma pressão P? É considerado como se fosse 1 aqui na questão, né? Até porque ele vai dar a proporção depois. Então, no primeiro momento, a pressão, ó, vou fazer aqui do lado. A pressão 1 era 1 e o volume era 1. A temperatura, graças a Deus, já deu em Kelvin, que é o que tem que estar na fórmula, né? Temperatura sempre em Kelvin, pressão em atm e volume em litros, né? Então, aí, aqui, 300, bagunça aqui. Isso no primeiro momento. E no segundo momento? Bom, no segundo momento falou que o volume era 2V, então passou agora o volume C2, a pressão 1,5, né? Aqui, ó, pressão 1,5. E aí perguntou qual vai ser a nova temperatura, né? O T2, que eu posso representar aqui de X. Então, multiplica em cruz, resposta, né? Razão e proporção que a gente estudou lá na matemática, né? Regra de 3 simples, olha que fácil. A matemática é por trás da nossa química aqui de hoje, dos gases. Então, 1 vezes 1 vezes x, x. X é igual 2 vezes 1,5, 3. 3 vezes 300, 900 Kelvin, né? Tá aqui a nossa resposta. Segunda questão aí da PUC Campinas, faz do mesmo jeito agora que você pegou o jeito, faz do mesmo jeito agora e tenta resolver essa questão da PUCamp. Bora para a correção. Ó, se você teve dificuldade, não chegou na alternativa certa, fez tudo igual eu fiz no primeiro, pode ser porque você esqueceu de um detalhe, a temperatura tem que estar em Kelvin, né? E aqui a questão deu a temperatura pra gente em Celsius. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era converter. Olha que legal, a pressão já deu em atm, que é o que tem que estar, o volume já deu em litros, mas a temperatura deu em Celsius. Dica para vocês, de graus Celsius para a temperatura em Kelvin, é só somar 273. Se você lembrar disso, não precisa de fórmula, aquela fórmula que eu ensinei para os meus alunos, né, na aula de física de termologia.
Bom, mas aí aqui na química, lembra disso, de temperatura Celsius para Kelvin é só somar 273. Então, a temperatura no primeiro momento, se eu somar os 273 aqui, vai dar 300 Kelvin. Opa, 300 Kelvin. Transformei. Aí a outra transformação. Em outro estado B, a temperatura aqui de novo, ó, em Celsius, né? Aumentou mais 100, então aqui é 400 Kelvin. Bom, então vamos para a fórmula. No primeiro momento, a pressão é 2, o volume é 0,9 e a temperatura agora já convertida, 300 Kelvin. Isso vai ser igual, segundo momento. No segundo momento, a gente tem a temperatura de 400 Kelvin, essa questão me informou a temperatura. A pressão é de 1,5, né? Então, a pressão 1,5. E aí, então, sobrou o volume para ele me perguntar. O volume vai ser quanto, né? Aí, vamos multiplicar incluso que vamos chegar à resposta, né? Então, tem que fazer 1,5V vezes 300. Vai dar 450V. Desculpa aqui a bagunça aqui. 450V igual 2 vezes 0,9, já posso ir com ele como se fosse 1,8, 1,8. 1,8 vezes 400 vai dar 720. Então, é igual a 720. O meu V, que é o volume que está aqui multiplicando pelo 450, vai ser igual a 720 dividido por 450. Fazendo a divisão, chegaremos à alternativa C, 1,5, 1,6 litro de novo volume. Viu que gases não é difícil, não fique com medo dessas teorias dos gases, é só você pensar nesses três valores, pressão, volume, temperatura, ok? Bom, turma, antes de começar o próximo assunto, né, tem aqui um slide em branco, fiz de propósito, fazer uma pausa aqui na gravação, mas a gente continua esse tópico 1 ainda do edital do Enem logo logo, tá bom?